O cemitério do futebol está cheio de favoritos. É, meus amigos, o Botafogo venceu o PSG na Copa do Mundo de Clubes. E está liderando o grupo da morte, grupo que tem, além do PSG e do Botafogo, o Atlético de Madrid. E antes que digam que o Botafogo deu sorte, pegou um PSG que não está nem aí para a competição, na estreia, na primeira rodada, o PSG fez 4-0 no Atlético de Madrid. Foi com tudo para cima. É verdade, teve uma escalação um pouco diferente nesse segundo jogo, mas o Botafogo também teve, para melhor. O PSG realmente perdeu ali alguns titulares que foram poupados. O Dembélé já estava fora e só deve voltar no mata-mata, tá machucado. O Luiz Henrique optou por poupar alguns jogadores, mas isso não diminui de maneira nenhuma a vitória do Botafogo. E hoje vamos falar também da vitória do Palmeiras contra a equipe do Al Ahly do Egito, a vitória da Inter Miami contra o Porto. Então foi uma semana ruim para os europeus, todo mundo já estava comentando sobre isso na primeira rodada, onde eu trouxe o ponto de que estão falando que os europeus não jogaram tão bem, mas nenhum perdeu. O único que tinha perdido na primeira rodada foi o Atlético de Madrid. Perdeu para outro europeu, que era o PSG, o melhor time do mundo. De resto, teve o Borussia empatando com o Fluminense, merecia perder. O Porto já merecia ter perdido para o Palmeiras, mas o Palmeiras não conseguiu marcar gol, ficou 0-0 também. E agora acontece que eu não esperava, porque para mim o Palmeiras era favorito para ganhar do Porto, o Fluminense tinha totais condições realmente de ganhar do Borussia Dortmund, eu achava isso antes do jogo. Agora, o Botafogo ganhar do PSG eu achava impossível, basicamente. Não vou dizer impossível porque não existe impossível no futebol, como sempre diz o Rogério Vogel, eu gosto muito dessa frase dele, o futebol é a arte do possível, e agora tem essa também do técnico do Botafogo, Renato Paiva, né, o cemitério do futebol está cheio de favoritos. Eh, não é impossível, porque não existe impossível no futebol. Mas era a questão de 98% do PSG e 2% do Botafogo. Mas como os jogadores pensaram, quanto houver 1% de chance, eles têm 99% de fé e conseguiram essa vitória histórica. Se fosse um mundial de clubes no antigo formato, o Botafogo seria campeão, se fosse enfrentar o PSG na final. É claro, o Botafogo jogou aquele mundial que ainda existe, vai continuar existindo, agora chamado Intercontinental. O Botafogo jogou, não conseguiu enfrentar o Real Madrid na final, caiu antes, perdeu para o Pachuca nas quartas. Mas eu acho que vale tanto quanto, mesmo que o Botafogo não seja campeão, só de ter essa vitória, e é difícil ainda o Botafogo ser campeão, tá? O PSG continua sendo um candidato ao título muito mais forte, e entre outros times, claro, o Bayern de Munique. O Real Madrid não vou dizer tanto porque, apesar de ser Real Madrid, não dá para duvidar nunca e o time é muito forte. Mas trabalho começando, empataram na primeira rodada também com outro time bom que é o Al Hilal. Mas depois de ganhar do PSG dessa forma, não dá pra não sonhar com o título. O torcedor tem que sonhar com o título mesmo, independentemente de ter vencido ou não, mas venceu e isso interessa, né? Vamos falar um pouco sobre o jogo válido pelo grupo B, o grupo da morte, onde o Atlético de Madrid também venceu nessa rodada, ganhou de 3-1 da equipe do Seattle Sounders. Mais uma vez a equipe jogando em casa, não vou dizer que é o estádio deles, eu acho que não, eles não jogam habitualmente nesse estádio, a maioria das equipes, né? Aí tem Miami jogando em Miami, mas eles jogam em um estádio menor, aquele estádio é para o futebol americano. Mas de qualquer maneira, Seattle tendo ali sua torcida, o Atlético venceu, é um time mais forte, venceu por 3-1, abriu 2-0, inclusive no lance do segundo gol, o diretor de transmissão da FIFA deu mole, cortou a imagem antes da bola sair, ele pensou que a bola tinha saído e acabou saindo o gol do Witsel. Os outros dois gols do Atlético de Madrid foram marcados pelo Barrios, Pablo Barrios, e o Seattle ainda conseguiu descontar, fazer 2-1, e depois o Barrios fez mais um gol para o Atlético. Bom, voltando agora para o jogo do Botafogo, né? Eu estava falando sobre as escalações. O Botafogo teve as mudanças, o Renato Paiva veio com 3 volantes nesse jogo. Jogo da ida não. No primeiro jogo, contra o Seattle, ele tinha colocado 2 atacantes juntos, centroavantes, o Igor Jesus e também o Mastriani, que até agora não mostrou muito que veio no Botafogo, é um jogador limitado, mas é fazedor de gols. Pelo menos no começo de passagem dele, o Atlético Paranaense estava marcando muito gol. Tinha jogado muito bem antes disso lá no Juventude, mas no Botafogo até agora marcou um gol apenas e não funcionou essa questão da dupla de atacantes. E aí no segundo tempo ele colocou os jogadores ali que foram contratados na janela para estrear, o Arthur Cabral,
o Joaquim Correa, que ainda não se adaptaram e não entraram contra o PSG. Não entraram nesse jogo contra o Paris Saint-Germain. Então o meio de campo com Alan, Gregory e Marlon Freitas, ou Magic Freitas, que jogou demais. E tinha gente pedindo ele na seleção. Eu acho que agora não dá para questionar essa possibilidade. Eu acho que é possível. O Igor Jesus poderia já ter sido convocado. O Ancelotti decidiu levar o Richarlison. E o Richarlison, enfrentando o Pátio, que é equatoriano, não conseguiu passar por ele. O Richarlison estava com dificuldade de dominar a bola. E o Igor Jesus, apesar do Pátio ter vacilado também, mas não dá para tirar o mérito do livro do Igor Jesus. A finalização já iria para o gol se não houvesse desvio. Acho que o Donnarumma não defenderia. O desvio acabou tirando todas as chances do goleiro italiano. Então esse gol do Botafogo sai aos 36 do primeiro tempo. O Botafogo termina o jogo com 4 finalizações no total, 4 chutes, uma grande chance, que foi o gol do Igor Jesus. Mas não dá para dizer que o Botafogo ficou trancado e não saía. Tentava sair no contra-ataque, mas com poucos jogadores. O foco era se defender, principalmente depois que você faz o gol. No gol e pra cima do PSG igual maluco, né? Mas foi uma estratégia muito... O Botafogo, no que ele se propôs a fazer, fez muito bem. Jogar bem não é só atacar e amassar o outro time. Por exemplo, o Fluminense jogou um volume muito maior contra o Borussia. Não venceu, não perdeu. Poderia ter vencido, né? Faltou questão de sorte aí pra bola entrar. Mas o Fluminense contra o Manchester City foi pra cima e levou 4. Na época, o time do Fernando Diniz. O PSG, sabendo das suas limitações, estudando muito bem o adversário, conseguiu. O Botafogo, aliás, sabendo das suas limitações, sabendo das qualidades do adversário, conseguiu neutralizá-lo e sair vitorioso. Então, as mudanças no time titular do PSG em relação à final da Champions e o jogo da abertura do Mundial eram: o Marquinhos, o capitão do time, foi pro banco. Então jogou ele na zaga o Beraldo, também brasileiro, ao lado do Pátio. O Beraldo, na hora do gol do Igor Jesus, nem lembro onde ele estava, né? Mas o Pátio, que tentou dar o bote no Igor Jesus, errou, e quando voltou acabou desviando e aniquilando a chance de defesa do Gianluigi Donnarumma. Então, além do Marquinhos, também não jogou o Nuno Mendes, o melhor lateral do mundo hoje. Por que não o melhor jogador do mundo hoje, já que ele botou Yamal no bolso, Mohamed Salah, Bukayo Saka, os melhores atacantes da Europa estão no bolso do Nuno Mendes. E ele foi fundamental no título de Portugal na Nations League, muito importante também, claro, nos títulos do PSG na temporada. Eu acho que ele pode sim ser cotado a bola de ouro. E foi gol pro Botafogo ele ter se poupado, né? E é um cara que corre demais, entrou correndo muito. Foi bom ele não ter jogado no primeiro tempo. Lucas Hernandes sofre com muitas lesões, fisicamente está um pouco abaixo. Foi apenas o 27º jogo dele da temporada. O Vitinha foi bem neutralizado, ainda assim ficou com uma nota 8 no SofaScore, acho pouco exagero, né? Ele foi eleito o craque do jogo aqui no SofaScore. Jogou muito bem, tá? A dúvida dele foi neutralizado também, mas assim, não conseguiu aparecer dando passe pra gol, porque não teve gol, nem marcou gol. Mas ele errou 2 passes de uns 40 e pouco que ele deu, né? Eu não tenho a estatística exata aqui. Bom, e o Vitinha não teve do seu lado ali o João Neves e o Fabian Ruiz. Isso fez falta pra ele, né? Ter 2 jogadores que ele tá acostumado a jogar juntos, e que ajudam muito ele. O Zaire Emery é muito bom, o Mailud também é muito bom, mas são jovens ainda. E o entrosamento do Vitinha com o João Neves e com o Fabian Ruiz já tá mais aprimorado. Agora o Fabian Ruiz também, grande fase, 6 gols contra o Atlético de Madrid. E o ataque foi a mesma coisa do jogo contra o Atlético, né? Sem o Dembélé, que jogou a final da Champions e se machucou. Então o ataque teve o Désiré Doué, o Kvaratskhelia e o Gonçalo Ramos no lugar do Dembélé. Poderia ser o Barcola? Poderia, entrou no segundo tempo. O Gonçalo Ramos, que hoje faz aniversário, inclusive, nesta sexta-feira, dia 20, né? E as boas de aniversário que não são homenagem a Inter Miami, não. Foi aniversário da minha irmã, né? Então eu aproveitei o cenário para homenagear a Inter Miami eu também. Então, e fez aniversário ontem o jogador do PSG também, teve um jogador que fez aniversário ontem, né? Enfim, até perdi aqui, né? É isso, cara, 1-0. Igor Jesus ganhou o prêmio de melhor em campo. No SofaScore a nota mais alta foi do Vitinha, 8.0. O Igor Jesus ficou com 7. E pelo gol e por tudo que joga, porque ele não faz só gol, ele bota pra marcar ele se apresenta em toda parte do campo. As jogadas do Botafogo passam por ele. É um centroavante com muita qualidade para jogar fora da área e uma finalização que vem melhorando cada vez mais. Eu acho que o Igor Jesus está melhor hoje do que esteve no ano passado, no seu melhor momento do Botafogo. Ele vai sair depois do Mundial, vai pro Nottingham Forest, vai fazer muita falta. O Botafogo já trouxe aí o Arthur Cabral,
características diferentes, mas eu acho que deve agregar esse time. Mas o importante é pensar no agora e o Igor Jesus tá aí no Botafogo até onde durar essa campanha, que de qualquer maneira já é histórica, mesmo que não passe as oitavas, acredito que vai passar para as oitavas, só um desastre para fazer agora o Botafogo ficar fora do mata-mata. Ele tem que perder, o PSG tem que ganhar e tem a questão do saldo também, o Atlético vai ter que fazer muito gol contra o Botafogo, que já joga pelo empate, já joga pelo empate. Então se o Atlético não conseguiu contra-atacar o PSG dando espaço para ele, eu não acho que vai conseguir furar o bloqueio do Botafogo, que bloqueou o PSG, o melhor ataque do mundo, o melhor time do mundo. O próprio Luiz Henrique, depois do jogo, falou também que o Botafogo foi o melhor time que defendeu contra o PSG na temporada. E foi apenas o terceiro a não sofrer gols. E é verdade que os outros enfrentaram mais de uma vez, a não ser o Bayern de Munique, né? O Bayern de Munique enfrentou uma vez na fase de grupos, ganhou de 1-0, não sofreu gol. O Liverpool ganhou de 1-0 na ida das oitavas, não sofreu gol, na volta levou 1. E o Botafogo não sofre gol do Paris Saint-Germain, marca 1 e sai com a vitória. É isso. Agora vamos falar do grupo A. Comecei falando do grupo B, vamos falar do grupo A que tem o Palmeiras ganhou de 2-0 do Al Ahly. 2-0 para o Verdão. Todos os gols saindo no segundo tempo. As substituições do Abel Ferreira foram muito importantes. Eu acho que o Vitor Roque está pedindo um banco, né? Na verdade, o Flaco Lopes está pedindo passagem para jogar e o Vitor Roque está merecendo ir para o banco de reserva. Eu lembro, eu fiz uma live, né, comentando ou reagindo ao pessoal lá da Globo, comparando jogadores do Palmeiras, do Inter, todos do grupo A, né? E aí a pergunta é Vitor Roque ou Luizito Soares? E o Vitor Roque ganhou a disputa. Mesmo que o Soares seja bem abaixo, inclusive no primeiro jogo contra o Al Ahly ele foi muito mal, fisicamente tá velho, o joelho dele, a gente sabe que ele já queria ter aposentado, tá jogando só porque o Messi pediu, mas mesmo assim eu escolheria o Soares hoje, é só ver o que ele fez no último ano aqui de Brasileirão. O último ano do Soares jogando em alto nível durante toda a temporada, porque Inter Miami é um time fraco e isso torna a derrota do Porto de certa forma até um vexame, mas o Soares entregou demais aqui, né, foi o melhor jogador disparado aqui do campeonato, por pouco não foi campeão com o Grêmio inclusive. E não faz tanto tempo, são só 2 anos. Eu acho até que se ele estivesse no Grêmio ainda, jogando num ritmo maior, talvez ele estivesse entregando mais nesse Mundial, ou estivesse mais cansado também com isso se machucar, né. Mas lembrando que no Grêmio também ele era poupado muitas vezes. No caso da Inter não tem tanta necessidade, ou do Inter, é do Inter ou da Inter, que é rosa a gente quer falar da Inter. Não teria tanta necessidade porque o calendário lá é mais tranquilo, mais tranquilo. Bom, mas o Flaco Lopes entra no lugar do Vitor Roque e marca o segundo gol do Palmeiras. O primeiro é do Abo Ali, o zagueiro do Al Ahly faz um gol contra, cruzamento do Aníbal Moreno na cobrança de falta pela lateral, sobe de cabeça e desvia contra o próprio Patrimônio. E aí depois, gol do Flaco Lopes, um contra-ataque que tem a participação do Estevão, num toque muito inteligente no campo de defesa. E o Maurício, que entrou muito bem no lugar do Rafael Veiga, o Rafael Veiga não vive um grande momento, é um dos maiores ídolos da história do Palmeiras, sem incontestável, mas também ele foi reserva em muitos momentos já nessa temporada e eu acho que tá merecendo mesmo. O Maurício merece a vaga de titular, foi o melhor jogador do Palmeiras no início do Campeonato Paulista, infelizmente se machucou, foi um tempo fora. E graças a Deus pro Palmeiras ele tá de volta nesse Mundial, tá podendo ajudar a equipe do Abel Ferreira. Então o Palmeiras com essa vitória vai a 4 pontos, por muito pouco não venceu o Porto na primeira rodada, poderia já estar com 6 pontos. E a Inter Miami, ou o Inter Miami do David Beckham e claro, de Lionel Messi, venceu por 2-1. O Porto de Portugal, temporada bem frustrante para a equipe portuguesa, que é uma equipe gigante no seu país, é campeã de Champions League, inclusive o homem que está no momento aí de novo, né, Carlos Alberto, e o seu comentário lá de 2020, eu acho, não lembro quando ele falou aquilo, mas tá todo mundo falando, né, de nível técnico, vamos colocar o Real Madrid, o PSG para jogar no Brasileirão, te garanto que não ganha, o Carlos Alberto parece que estava certo, sabe? Mas o Carlos Alberto fez o gol do título da Champions do Porto, em 2004, treinado por José Mourinho, mas aquele Porto tá bem longe, né? Esse Porto de hoje, eles falam que é um dos piores Portos de todos os tempos e usaram isso para justificar o fato do Porto não ter vencido o Palmeiras, vão usar agora para justificar a derrota para a Inter Miami, mas o que que vão usar para justificar a derrota do PSG para o Botafogo? O que que vão usar? O melhor time do mundo, no melhor momento da sua história. Não é o pior de todos os tempos, lógico que não. Ah, é ressaca do título. Mas não tava de ressaca contra o Atlético de Madrid, por que que tava agora? Porque poupou 4 jogadores, continua sendo um time melhor. Então não dá pra justificar. Ah, mas mesmo assim o Botafogo teve uma bola só, né. O pessoal quer arrumar desculpa pra tudo, falar que foi combinado, e já se é combinado, por que que tu perde tempo assistindo então?
Voltando pro Palmeiras, no caso pra Inter Miami agora. 2-1. Porto até sai na frente com um gol de pênalti do Samu Morodion. O goleiro quase pega o Stary. Ele fez uma defesa sensacional, que a bola bateu na trave, nas costas dele, ele conseguiu se recuperar. Ele conseguiu se recuperar e fazer a defesa ainda. E aí depois tem um gol do Segovia para empatar o jogo no começo do segundo tempo. Logo no começo ali do segundo tempo, a Inter já conseguiu a virada. O gol aos 2 minutos. E aos 9 minutos, Lionel Messi, cobrança de falta, marcou um golaço e deu a vitória para a equipe da Inter Miami. Então, com essa vitória, o grupo A tem 2 equipes com 4 pontos. O Palmeiras e a Inter Miami, 4 pontos para os dois, 1 ponto para o Porto e 1 ponto para o Al-Ahly. Ou seja, Palmeiras e Inter que se enfrentam na última rodada podem empatar e se classificar juntos. Caso tenha uma vitória de qualquer um, esse time já vai estar classificado. Mas se empatar Porto e Al-Ahly, que é bem possível, mas eu acho que o Al-Ahly é favorito para ganhar, ainda passam os dois. E claro, o Palmeiras também é favorito para ganhar do Inter. E no grupo B, temos o Botafogo na liderança com 6 pontos, PSG e Atlético de Madrid com 3 e o Seattle Sounders com 0. Vai enfrentar o PSG na última rodada, o PSG é favorito para ganhar. O Botafogo ganhou, o Seattle também pode? Talvez. O Botafogo agora também pode pensar em ganhar do Atlético, ou o empate já basta, até a derrota pode servir, mas é melhor prevenir do que remediar. Então é isso, o Super Mundial continua, a segunda rodada tem mais 4 jogos nessa sexta-feira. 1h Benfica e Auckland City no grupo C. O Auckland City levou 10-0 do Bayern de Munique na primeira rodada, agora enfrenta o Benfica que empatou com o Boca na outra rodada. Às 3h tem Flamengo e Chelsea, o jogo seria às 4, mas parece que anteciparam o horário, tomara que não tenha aquela paralisação por conta do mau tempo, né? Não tem uma nuvem no céu, o jogo é paralisado, mas são as leis lá dos Estados Unidos, lei federal. Então, se tiver esse perigo, vai acontecer. Às 7h tem Los Angeles FC e Esperança da Tunísia, também no grupo D, o grupo de Flamengo e Chelsea, e Bayern de Munique e Boca Juniors pelo grupo C, às 10 da noite. Então amanhã, sábado, estou de volta para comentar essas 4 partidas. Será que o Flamengo também vai conseguir vencer um europeu? O Chelsea não é tão forte quanto o PSG, mas ainda assim é um time muito bom. E talvez daqui a um tempo seja tão forte quanto o PSG, né? Só tá faltando os títulos aí recentes. Apesar de que o Chelsea ganhou a Champions 2 vezes, em 2012 e 21. A gente já faz tempo. E o time de 2019 do Flamengo também não é o atual, né? Dá jogo. Eu acho que é uma chance até maior do que o PSG, né? É isso, até amanhã, galera. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino das notificações. Valeu!